Vamos colocar de pé e vamos fazer leitura da palavra de Deus? Abra sua Bíblia em 1 de Pedro, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 22. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22 em diante. Primeira de Pedro 1, 22 até o versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Digam graças a Deus. Amado Pai Celestial, Deus querido, estamos aqui, Senhor, reunidos mais uma vez com o propósito de apresentar a Ti as nossas vidas e as nossas necessidades e os nossos anseios. E, sobretudo, também, Senhor, o desejo de ouvir um pouco mais de Ti, da Tua palavra, para que possamos, mediante ela, crescermos um pouco mais na graça e no Teu conhecimento. Que conforme estudamos aqui no dia de ontem, Senhor, é o Teu desejo de que os Teus filhos cheguem ao pleno conhecimento de Ti e da Tua palavra. E isso porque é pela palavra revelada de Ti mesmo, é que nós nos tornamos de fato novas criaturas, é que nós podemos realmente viver como o Teu Cristo, o Teu Filho amado Jesus viveu, e para que nós também possamos realizar as mesmas obras de Cristo. É através da Tua palavra, Senhor. Então, que Tu possa nos ajudar mais uma vez aqui neste lugar, a nós que estamos aqui reunidos e a todos os irmãos, os Teus filhos que agora nos ouvem e nos acompanham. Que o Teu Santo Espírito possa instruir a nós aqui da mesma forma que Ele possa instruir a todos esses nossos irmãos, os Teus filhos. Nós abrimos agora o nosso entendimento, os nossos corações, para que as Tuas leis espirituais possam ser agora impressas nas tábuas de nossos corações. Porque é dessa maneira que possamos viver para Ti em espírito e em verdade, não seguindo mais mecanicamente leis escritas em tábuas e pedra. Isto é um clarão de uma era, de uma luz passada. Mas agora Tu quer que as Tuas leis sejam impressas nos corações dos Teus filhos, para que eles possam viver no Teu dinamismo, não numa mecânica, mas na dinâmica do Teu Cristo, de forma que isto seja de fato vida para eles. Eles não obedecerão a Tua palavra com temor de alguma coisa, ou por seguir alguma coisa, mas apenas porque Tu mesmo está guiando as suas vidas. Como Paulo disse, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo agora vive em mim. E é isso que nós queremos, que a vida do Teu Cristo esteja conosco, para que tudo que possamos fazer, seja para nossas próprias vidas pessoais e também para o Teu reino, seja Tu mesmo fazendo através de nós. E nós estamos aprendendo que através da Tua palavra revelada que Tu faz isso. Por isso que é tão necessário, Senhor, ser instruído pela Tua palavra. Circuncise então agora os nossos ouvidos e os meus lábios, para que possamos falar de Ti, ouvir de Ti, e ao sairmos daqui, sermos regenerados pela Tua palavra incorruptível. Esse é o nosso desejo, é isso que nós Te pedimos. É isso que pedimos a Ti e Te agradecemos. No nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Graças a Deus. Sublime graça do Senhor, que a infeliz
salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Amém, graças a Deus. Podeis tomar vossos assentos. Saúdo os irmãos que aqui estão e os que nos acompanham agora pela transmissão, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós estamos estudando já há alguns dias sobre a grande necessidade que a igreja tem de ser realmente vivificada, regenerada, moldada, transformada pela palavra de Deus. Para aqueles que têm acompanhado os nossos estudos, nos últimos dias nós estamos tratando sobre o problema de alguém que obteve um conhecimento correto da doutrina e ainda assim não ter a sua vida transformada por isso. E isso é possível. Nós vimos ontem, quando lemos as Escrituras, onde Paulo disse para o povo lá de Corinto: vocês têm todos os dons do Espírito. Vocês falam em línguas, vocês têm sinais, o mover de Deus está entre vocês. Só que é um pequeno problema, vocês são carnais. Pessoas com espírito, com dons, mas ele disse: vocês andam segundo o parecer dos homens. E este é um problema não apenas lá da primeira era da igreja, mas também nessa última era. Os mesmos problemas estão se repetindo. E eles tinham conhecimento correto da doutrina. E muitos hoje alcançaram, graças, mediante esse ministério que trouxe a doutrina apostólica restaurada, conseguiram, através desse ministério, obter o entendimento correto da doutrina. Mas, porém, apesar de tudo isso, muitos desses, assim como aqueles crentes, ainda são carnais ou ainda segundo a vontade de outros, ou a sua própria vontade, ou segundo lideranças. Ou seja, não são guiados por Cristo, pelo Espírito Santo, mas são guiados por aquilo que a palavra diz, pelas suas próprias concupiscências, ou por uma outra doutrina que eles simplesmente adoram, servem, e que uma banda disse para nós ontem, que na verdade não passa de um mito. Porque foi uma coisa que, na verdade, foram eles mesmos, o próprio homem que inventou. Não é a palavra revelada de Deus. Ontem nós lemos Tiago dizendo: se você precisa de revelação, que é a sabedoria, peça a Deus, Ele te dará. Você não pode pedir para um homem, não é um homem que vai te dar isto. Não é uma igreja, não é uma denominação. Então veja, muitos têm tido um entendimento correto da doutrina, mas mesmo assim suas vidas não foram transformadas. Nós também já tratamos do problema de alguém viver uma vida religiosa pensando que isso possa fazer dele um cristão. Tem pessoas que seguem todos os programas da sua igreja, vão nos cultos de oração, participam de vários eventos, mas dificilmente você olharia para essas pessoas que seguem à risca esses programas das suas igrejas e você o chamaria de um incrédulo por isso. Não. Mas muitos desses são incrédulos. O que acontece é que eles conseguem esconder a sua incredulidade com essa vida religiosa. Mas isso não é uma coisa de agora, isso não é nada novo. Não há nada novo debaixo dos céus. Se isso sempre existiu. Nós só temos que mencionar isso para que você possa compreender algumas coisas, como nós mencionamos ontem. Mostramos ontem as estatísticas. Dizem que atualmente 1/3 da população mundial é cristã, que é o equivalente a 2 bilhões e 300 milhões de cristãos. Agora, nós questionamos ontem, será que esses 2 bilhões e 300 milhões são de fato cristãos? Se são, então a Bíblia é mentirosa. Porque a Bíblia diz que nos últimos dias viriam o que o profeta chamou de falsos ungidos. Se diriam cristãos, teriam uma vida religiosa, mas teriam uma forma de piedade, vou usar a palavra ali que Paulo usou, né? Mas negariam o seu poder, a sua eficácia. Então, muitos se tornam membros de igrejas e professam alguma coisa, uma fé, mas não perseveram nessa fé, nessa verdade. Então, essas pessoas são o que nós poderíamos chamar de quase cristãos. E muitos desses 2 bilhões e 300 milhões de cristãos que existem aí, na verdade, não são cristãos, eles são quase cristãos. Eu estou usando esse termo quase cristãos porque isso é um título de um sermão que o Brian pregou há muitos anos, eu nem creio que isso tenha sido traduzido para nós. E porque eles
aceitaram apenas uma parte da palavra, creram apenas em uma porção das Escrituras, eles não conseguiram então obter a revelação completa da palavra, ou não conseguiram obter o pleno conhecimento de Deus, conforme nós estudamos. E é isso que faz deles um quase cristãos. Você não precisa abrir sua Bíblia, mas eu quero aqui ler algo que aconteceu com Paulo quando ele se defrontou com o rei Agripa para ser julgado. Está lá em Atos 26, a partir do verso 27. Paulo pergunta para o rei: crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. Vamos lá. Paulo aqui está dizendo: Agripa, eu sei perfeitamente que você conhece as Escrituras, mas mais do que isso, você crê nas Escrituras. E isso fez dele um filho de Deus? Ele disse: bem sei que você crê. Então ele conhecia e ele cria. Mas isso foi suficiente para ele? Aí ele vai continuar. E disse a Agripa a Paulo: por pouco me queres persuadir a que me faça um cristão. Então ele está dizendo: olha, realmente eu creio nas Escrituras, eu conheço elas, mas eu não posso ser um cristão. Eu posso crer em alguma coisa que você está falando, mas não posso crer em tudo. Então o que ele era? Você poderia chamar ele de um quase cristão. E disse Paulo: prover a Deus que, ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje me estão ouvindo, se tornassem tais qual eu sou, exceto essas cadeias, porque ele estava ali preso, com grilhões. Então veja, o rei Agripa disse a Paulo: você quase me convenceu a ser um cristão. Então Agripa, assim como tantos outros, teve acesso à informação e ao conhecimento da palavra, mas isso nunca terá qualquer efeito na vida de alguém, a menos que a palavra seja revelada em seu coração. E da mesma maneira hoje, meus queridos, muitos estão em igrejas, vivendo algum tipo de religião, mas continuam na mesma condição espiritual aqui de Agripa. Conhecem as Escrituras, creem nas Escrituras, mas ainda falta alguma coisa. Eles são como um quase cristão. Eles continuam naquela mesma condição da Agripa. E haverá muitos quase cristãos nesses últimos dias, como eu acabei de dizer, usando as palavras do profeta, os ungidos dos últimos dias. Quem eram esses que ele falava? Os quase cristãos. E haverá muitos quase cristãos também no dia da tribulação. Depois que a igreja for arrebatada, a igreja, a vinha natural, a igreja natural, ela vai ficar, porque ela é formada por esses quase cristãos. Então eles terão acesso ao conhecimento da palavra, mas mesmo assim ela não lhes será revelada. Eu conheço várias pessoas e conversamos um pouco hoje sobre isso. Eu e o irmão Elias, ele também conhece vários irmãos que eram crentes da mensagem, não é isso, irmão Elias? Depois abandonaram. Nós também tivemos vários contatos com pessoas assim que estudaram a mensagem, estudaram a doutrina e que eram crentes fervorosos, entenderam a doutrina, entenderam a palavra, ou seja, tiveram a formação, obtiveram o conhecimento da palavra, creram na palavra, mas nós não sabíamos que na verdade eles eram quase cristãos. Nós não sabíamos até que depois a sua natureza foi de fato manifestada. Nós tivemos irmãos que estavam estudando conosco, trocavam informações. Olha, irmão Jorge, olha o que eu aprendi. E, estou estudando isso aqui, é maravilhoso. Mas depois abandonaram e até esqueceram da mensagem e foram para outros grupos. Nós tivemos um irmão muito querido, muito estudioso, que cria na doutrina, mas depois rechaçou e hoje foi para o judaísmo. Este ano até ele se correspondeu comigo no dia do meu aniversário, mandou ali umas saudações para mim, mas eu não pude entender nada porque escreveu tudo em hebraico. Teve um outro irmãozinho também lá na África que disse que estudava muita doutrina conosco, ele lia os sermões, ele veio e queria ser um mestre, queria ser um estudioso, queria ser um pregador da doutrina, lá da África, queria vir aqui para o Brasil para estudar, para depois voltar e passar para o seu povo esse ensino. Eram as suas palavras. Era um estudante, a gente via que ele era sincero. Mas alguma coisa aconteceu, ele abandonou tudo. Mas não abandonou apenas a mensagem, abandonou o cristianismo. A última notícia que eu tive foi de que ele se voltou para o islamismo. Hoje ele é um islâmico. Nós tivemos pessoas que até eram ministros da doutrina e hoje se levantam contra o profeta, chamam ele, lembrando de falso profeta. Eram pessoas que nós pensávamos que eram cristãos, mas na verdade eram o quê? Quase cristãos. Conheceram a palavra, creram na palavra,
mas não tiveram a revelação da palavra. Eles estavam enganando a si mesmos. Agora veja, se Agripa tivesse se tornado um cristão, não seria exatamente porque Paulo houvesse feito dele um cristão, mas porque a própria vida de Cristo havia se revelado a ele. Ninguém é cristão por seguir a um ministro ou por pertencer a um ministério de algum homem, mas por seguir a Cristo somente. Ninguém se torna cristão por apenas viver uma vida religiosa, mas nos dias de Jesus, eu vou aqui citar alguns exemplos, havia um mancebo rico, você deve se lembrar da Escritura, que foi procurar Jesus. Ele conhecia muito bem a parte mecânica da religião. E essa estava sendo cumprida por ele perfeitamente. Mas porque ele não conseguiu fazer uma renúncia completa do seu eu, então ele se tornou um crente pela metade. Que hoje seria o equivalente ao que nós estamos aqui falando de quase cristãos. Esse não é o tema de hoje, mas só estou aqui criando uma pequena introdução. Mas vamos ler essa passagem lá de Mateus 19. Você não precisa ler a sua Bíblia, eu vou ler aqui, a partir do verso 16. E eis que, aproximando-se dele, um jovem disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E Jesus disse: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Bom, então isso quer dizer que ele não era Deus. Porque se ele disse só um só que é bom, então ele não ia se invocar com isso. Não, você está certo, eu sou Deus, então você pode me chamar de bom. Mas ele não era Deus. Por isso que ele disse: Não me chame de bom, eu não sou Deus. Só Deus é bom. Precisa ser mais claro que isto? Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe o mancebo rico para Jesus: Quais mandamentos? Porque ele estava cumprindo tudo. Então Jesus teve que listar para ele. E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honrará o teu pai e a tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Ele reconhecia que ainda faltava alguma coisa. Até então ele só estava na mecânica. Você está entendendo isso? Então disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, a religião só vai fazer você lidar na área da mecânica. Mas se você quer ser perfeito, ou seja, se você quer ter algo mais dinâmico, mais vivo na tua vida, então agora Jesus vai dar algumas indicações. Ele vai dizer aqui: Vai, vende tudo que tem, dê aos pobres e terá um tesouro no céu. Agora que vem a parte principal, porque muitos olham só para isso. Aí ele vai depois dizer: E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Amém. Vamos trabalhar um pouco com isso aqui. Jesus deu a instrução de vender os seus bens. Por quê? Porque Jesus discerniu o coração daquele homem. Talvez outros estivessem fazendo a mesma coisa que ele fez. E o problema não seria isso, seria uma outra coisa. Mas naquele caso, naquela pessoa, ele discerniu e viu que esse era o problema que impedia de ele viver realmente algo além da mecânica. Algo mais dinâmico, que é o que Jesus chamou aqui de perfeito. É isso que quer dizer, não apenas a mecânica. A mecânica tem o seu valor, mas ela é morta se não houver a dinâmica, se não houver a vida de Cristo aqui. Né? Então, ele está dizendo: olha, você tem esse problema. Né? Então, ele discerniu o coração do rico e viu que toda a sua vida estava focada apenas nisso, nos seus bens materiais, na sua riqueza, mesmo vivendo uma vida religiosa. Porém, a solução que Jesus estava dando não era exatamente do desapego dos bens em si. Porque muitas religiões hoje, principalmente as religiões orientais, fazem isso hoje, é o que se chama de ascetismo, e alguns até fazem isso muito bem, se desapegam de tudo. Tem pessoas milionárias que largam tudo, vendem tudo, dá tudo para os pobres, vai viver num monastério, numa gruta, numa caverna, sei lá onde. Tem pessoas que fazem isso perfeitamente, mas ainda assim eles não acertaram no alvo, porque não é a questão aqui apenas de abrir mão de bens.
Muitos ensinam isto. Agora, o objetivo de Cristo, na verdade, era de dizer ao jovem: livre-se de tudo aquilo que impede você de me seguir. No caso daquele jovem, o que impedia eram os seus bens. No caso do Agripa, o que era? Era a sua posição, era o seu cargo que o Roma havia lhe dado. Se ele quisesse ser um cristão, ele teria que abrir e renunciar àquele cargo. Agora, há outras pessoas que têm outros problemas que impedem de seguir a Cristo. Que no caso seria a dificuldade que alguns têm de renunciar às suas teologias, às suas doutrinas. No caso daquele jovem não era esse o problema, mas eram as suas riquezas. Então veja, a questão aqui é, para você ir além da religião, para você ir além de uma vida mecânica, seguindo à risca, umas ordenanças, para você viver realmente a dinâmica de Cristo, ou antes, Cristo viver em você. Você precisa seguir de fato a Cristo. E você primeiro tem que se desvencilhar das coisas que podem impedir você de seguir a Cristo. É isso que está fazendo com que muitos cristãos hoje se tornem quase cristãos. Há alguma coisinha ali neles, até pode ser coisas pequenas, mas são coisas que impedem eles de seguir a Cristo. E fazem deles o que são, quase cristãos. Então veja que muitos ficariam surpresos hoje se soubessem o que realmente é um quase cristão. Tomando ainda como exemplo do jovem rico, o que é um quase cristão? É alguém que crê em Deus, é alguém que honra a Deus, exatamente como aquele mancebo rico fez. Um quase cristão, ele vai guardar um dia da semana para servir a Deus, seja sábado ou domingo. Ele vai repudiar a idolatria, não vai servir a deuses, a imagem de escultura. Ele não vai falar o nome de Deus em vão, ele vai honrar o seu pai e sua mãe, ele vai amar o seu próximo, ele não mente, ele não rouba, ele não mata, ele não comete adultério, ele não dá falso testemunho contra o seu próximo, ele não cobiça o que o seu vizinho tem, enfim. Mas mesmo fazendo todas essas coisas, ele ainda pode ser um quase cristão. Paulo também chegou a dizer que o quase cristão, ele tem, como eu disse, uma forma de piedade, mas eles negam a sua eficácia. E o apóstolo João também disse que o nosso amor a Deus não se demonstra somente com palavras, mas com uma vida ativa, servindo a Deus, seguindo a Deus. Não apenas com palavras, mas com atitudes. 1 João 3,18, meus filhinhos, não amemos de palavra ou de língua. Eu sirvo a Cristo. Eu sou crente da mensagem. Mas em obras e em verdade. Mas obras de Cristo. Mas isso não significa que basta alguém viver uma vida religiosa para se declarar um cristão. Um membro de igreja pode viver uma vida limpa e honesta e ainda assim estar perdido se estiver apoiando um ensino que seja contrário à Bíblia. Foi uma Umbrana que disse isso. Vamos ler. Mensagem: por que não somos uma denominação? Agora, isto é duro, mas qualquer coisa que ensina contrário a esta Bíblia é um falso profeta. Não me importa quão polida possa ser, é uma falsa profecia, isso mesmo. Tudo está bem desde que você tenha o seu nome no livro. Você pode ter seu nome em uma dúzia de livros. Ou seja, você pode ser um membro de uma igreja, ou de todas as igrejas que você quiser ser membro. Se você não estiver no livro da vida, você está perdido. Você pode ser extremamente bom. Pode ser tão leal e limpo e digno quanto possa ser. Isto não terá nada a ver com o assunto. Então, o irmão Branham nos ensinou que você precisa muito mais do que simplesmente ser um membro de uma igreja. E batizado nas águas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Para que você possa entrar no reino. Você precisa ser batizado pelo Espírito de Deus. De outra maneira, tal membro não passará de um simples quase cristão. Vamos ler algo que o profeta disse. O único lugar provido por Deus para adoração. Aqui uma banda diz: está vendo quem é a porta? Onde Deus pôs o seu nome? Em Jesus. Como você entra em seu nome,
Como entra ali? Sendo batizado ali. Como? Por água? Pelo Espírito. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Muitos leem isso e pensam que isso aqui é o batismo nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo. Não. Esse batismo aqui não é o batismo nas águas. É o batismo que te regenera e que te salva. E não é batismo de água. É o batismo do Espírito Santo. É o que ele vai dizer. Isso é, ou seja, esse batismo aqui, isso é o batismo do Espírito Santo. O batismo em água somente põe você em companheirismo com o povo, faz você ser membro de uma igreja. Agora eu pertenço à mensagem. Não é isso? Porque você reconheceu que aceitou a Cristo. Essa é a verdade. Mas é o batismo do Espírito. Eu posso invocar o nome de Jesus sobre você e batizá-lo. Isso não faz que seja assim. Ou seja, você não se torna nascido de novo só por isso. Todavia, uma vez que o Espírito Santo realmente, a palavra genuína entre você, a palavra Jesus, então, irmão, a mensagem não é mais segredo para você, então. Você nem precisa de muitas explicações. Porque mesmo o Espírito Santo te batizou, ele vai revelar para você. Não é isso? Como estudamos ontem, como é que você vai entender a palavra que foi escrita pelos autores da Bíblia? Você vai ter que ter o mesmo Espírito que inspirou eles a escrevê-la. Né? A mensagem não é segredo para você, então. Você a conhece, irmão. Ela está toda iluminada perante você. Quando você tem o batismo do Espírito Santo, a mensagem se torna iluminada. Depois disso, que você conhece a mensagem, o que vem depois disso? Apenas vem a maturidade. O desenvolvimento do teu caráter, que isso é um processo contínuo. Até o momento que você partir daqui, porque o profeta disse, nós vimos ontem, é o único bem espiritual que você vai levar daqui, caráter. O caráter de Cristo. Depois que você nasce de novo, o que precisa agora, irmão Diógenes? Você precisa agora ser moldado, ser transformado, ter a tua mente renovada. E alguns ficaram só no batismo. Ficaram só na mecânica de ser um membro de uma igreja. E nós estamos insistentemente dizendo, você precisa ir mais, você precisa ir além disso. Senão você vai ser apenas um desses tantos bilhões que dizem, somos cristãos, mas a maioria deles não são cristãos. Então veja que o irmão Branham, ele associou o batismo do Espírito Santo com a palavra genuína. Se você recebe a palavra genuína, isso é o batismo, é uma evidência do batismo. Entrando no crente. Isso porque, para o irmão Branham, a evidência do batismo com o Espírito Santo, no eleito, é receber a mensagem dos dias em sua vida. Dizer que a mensagem se iluminou, como ele disse, a mensagem vai se iluminar para você. O que quer dizer isso? Significa dizer que quando você tem o batismo do Espírito Santo, você adquire a revelação da palavra de fato. Quando o eleito recebe a palavra, essa é então a evidência de que o Espírito Santo está sobre ele. Porque lá em João 14 foi dito que seria o Espírito Santo de Deus que iria nos instruir, que iria nos ensinar acerca de todas as coisas. E foi exatamente isso que o irmão Branham entendeu quando Deus lhe falou sobre qual era a evidência do Espírito Santo, ou do batismo do Espírito Santo sobre o povo de Deus. Vocês conhecem as escrituras, esse desenrolar do ministério do irmão Branham, porque no início ele pensava que o batismo, a evidência era uma coisa, mas depois Deus mostrou que era outra. Só quero ler aqui como é que foi isto. Até para os que nos ouvem, que nos acompanham, alguns que nos ouvem, até não são crentes da mensagem, estão estudando para entender o que o irmão Branham ensinou. Então, para aqueles que não conhecem a mensagem, aqui está um parecer que o profeta vai dar para você do que o que ele pensava que era a evidência do Espírito Santo, ou do batismo do Espírito Santo, e do que depois Deus mostrou para ele o que era de fato essa evidência. Então, na mensagem Cisternas Rotas diz, hoje eu estava conversando com meu bom amigo, o Dr. Liveio. Você só segurar um pouquinho, porque onde eu tenho ido, eu tenho falado isto. O irmão Branham chamava o irmão Liveio de doutor, mas ele não era doutor. Ele não tinha formação teológica nenhuma. Ok? Da onde que surgiu essa alcunha de doutor? Se você acompanha as traduções, em algum sermão do irmão Liveio que eu traduzi, ele explica isso. Isso foi lá no começo do seu ministério. Porque Liveio tinha o dom de discernimento. Ele era um pentecostal, tinha uma formação batista, mas ele era pentecostal. Ele tinha o dom de discernimento. Então ele tinha entrevistas com pessoas que estavam enfermas, doentes, então ele detectava as enfermidades. Não precisava tocar como profeta, não tinha esse dom, mas ele tinha o discernimento. Ele dizia, olha, você sofre tal problema, você tem isso, você tem aquilo, você tem tal e tal sintoma. Ele dava vários detalhes, só que a maneira como ele fazia era tão meticulosa, tão detalhada, que parecia que era um diagnóstico de um doutor, de um médico. É daí que surgiu a alcunha de doutor.
porque ele detectava as enfermidades com precisão e dizia, olha, você sofre desse problema por causa disso e por causa daquilo. E ele usava termos médicos, mas ele não era médico. Mas aí ficou esse apelido, doutor, o médico ele veio. Nada a ver com teologia, nada a ver com Bíblia, você está entendendo? Mas ficou o cunha de doutor. E nos dias que o Irmão Branham conheceu, era chamado doutor, e então o Irmão Branham chamava de doutor. Mas eu lembro que uma vez, quando fui editar o livro do irmão Oliveira, O Profeta do Século XX, eu coloquei na capa o nome dele, mas eu coloquei doutor. E o irmão Rosendo enviou esse arquivo digital para o irmão Brian, em PDF. Esse arquivo eu coloquei algumas fotos para ilustrar o livro. Onde ele falava sobre a nuvem, coloquei uma fotinha da nuvem. Onde mencionava a irmã Hatwright, coloquei uma fotinha dela só para ilustrar. Imediatamente o irmão Brian devolveu o arquivo e disse, irmão Rosendo, tire esse termo aqui, doutor, porque o irmão Liveio não aceita ser chamado de doutor. Por que isso? Porque ele sabe do que tem sido feito aí por causa disso. Alguns dizem, porque Liveio então é o doutor, então ele ensina o que? Teologia? Então ele não ensina a mensagem, ele não ensina a palavra desse dia, a doutrina apostólica, ele ensina a sua própria teologia, ele é o doutor em teologia, entende? Por isso que o irmão Liveio não gostava de ser chamado. Ok, está entendido isso? Está esclarecido isso? Então, aquele dia eu conversei com o doutor Liveio, o qual está presente, ele estava ali na audiência. E ele é um teólogo e tanto. Aí, as pessoas se confundem com isso, né? Então ele é formado em teologia porque ele é doutor? Não. Mambana chamava ele de teólogo por respeito ao conhecimento profundo que ele tinha como mestre das Escrituras. Só por isso. E assim nós geralmente temos algumas discussões muito boas sobre a Escritura, muito inteligente. E ele me perguntou certa vez o que eu pensava acerca da evidência inicial do Espírito Santo. Era falar em línguas? Ele veio e perguntou para o irmão Branham. Isso foi há muitos anos? Eu disse, não consigo entender isso. O irmão Oliveira disse, nem eu, ainda que me tenha sido ensinado isso. E sim, eu, quando era pentecostal, também nos ensinaram. Se você falou em línguas, você tem o batismo do Espírito. Essa é a evidência. Ok, ele disse, o que o irmão Branham pensaria ser evidência? Eu disse, a mais perfeita evidência em que consigo pensar é o amor. E assim fomos falando sobre isso. E então eu pensei que isso soou muito bem, de modo que simplesmente mantive isso. Se um homem tem amor. Porém, certo dia, o Senhor, numa visão, me corrigiu. E ele disse que a evidência do Espírito eram aqueles que podiam receber a palavra. Nem amor, nem falar em línguas, mas é receber a palavra, ou seja, ouvir a palavra e ter a revelação e ser iluminado por ela. E então o doutor veio e estava me dizendo, isso é escriturístico, irmão Branham, concordo com o senhor. Ele disse, porque lá em João 14, Jesus disse, quando vier sobre vós aquele Espírito Santo, ele vos revelará estas coisas, que eu vos ensinei, e vos anunciará o que há de vir. Então, aí está a genuína evidência do Espírito Santo. Ele nunca me disse nada errado até agora. Isto é a evidência do Espírito. É aquele que pode crer na palavra. Se você pode recebê-la. Porque Jesus nunca disse, quando o Espírito Santo vier, vós falareis em línguas. Era uma promessa, mas não é que isso fosse evidência. Ele nunca disse que quando o Espírito Santo viesse, vocês fariam qualquer dessas coisas. Porém, ele disse, ele tomará estas coisas de mim e vos anunciará, e vos anunciará o que há de vir. Lembrando aqui está citando João 16. Então aí está a genuína evidência do Espírito Santo conforme o próprio Jesus. Então veja, esta é a evidência. A evidência está em receber e aceitar a palavra. E como o irmão Branham usou a escritura de João 16, eu quero ali ler rapidamente para você alguma coisa do que João 16 diz. Mais alguma coisa que seria bom aqui você ter a sua atenção. Lá em João 16, 13 diz assim, mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Vê a evidência do batismo do Espírito Santo? Jesus diz, você quer ser perfeito? Você quer ir além da mecânica? Você quer ter algo mais dinâmico na vida? Então siga a mim. Então quando você segue a Cristo, quando você é guiado por Cristo ou pelo Santo Espírito, aí está a evidência de que agora você atingiu a perfeição, de que agora você tem a vida de Cristo em você. Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele vai instruir você, ele vai revelar a você.
Então veja que para aqueles que possuem a evidência do Espírito em si, esse mesmo Espírito lhe revela e anuncia a palavra da verdade a fim de poder ser guiado por essa palavra. E a palavra que o eleito necessita receber é a revelação para o seu dia, a palavra revelada desse dia. Então, nesse tempo do fim, Deus usou o seu profeta mensageiro para trazer para a igreja a palavra de Deus para esse tempo oportuno, a fim de que a igreja possa então ser guiada pelo Espírito, de fato, não guiada por uma denominação, não guiada por uma doutrina. Então, o profeta, ele não trouxe uma mensagem para que o povo seguisse a ele, mas para que nós fôssemos seguidores de Cristo realmente. Porque a evidência do Espírito não está em seguir a um homem, mas em seguir a liderança de Cristo. Da mesma forma como Deus enviou Moisés até o Egito, para que depois o Senhor fosse o guia de Israel para a terra prometida. Ele usou Moisés e o povo seguiu Moisés, é verdade, mas na verdade estavam seguindo Deus que estava usando aquele homem, aquele servo. Irmão Branham usa esse exemplo aqui de Moisés para o seu próprio ministério. Não temos traduzido esse sermão. O anjo do Senhor, dia 2 de maio de 51. Aqui o Mambana vai dizer: e o Moisés antigamente foi ordenado. O Senhor confiou a ele 2 sinais para fazer diante do povo. Você sabe que para o nosso Moisés, o lembrando, também foi dado 2 sinais. É um tipo. E ele executou esses sinais uma vez, e isso foi tudo que ele fez. Israel creu a partir de então e seguiu o líder. Ora, estes sinais, agora está falando os 2 que ele tem, ou que ele tinha. Esses sinais não é para você me seguir, mas para seguir o que eu lhe digo. Ou seja, a mensagem que ele estava pregando. E esse sinal é este, que você deve seguir o Senhor Jesus Cristo. O próprio Espírito Santo guiará você. Agora, quando ele primeiro apareceu lá atrás, ele estava em um redemoinho, em um arbusto para mim, quando ele apareceu, e eu venho como Moisés foi usado por Deus, agora Deus está usando a mim, né? Então eu venho agora como Moisés de antigamente para lhe dizer, para não seguir a mim, siga a Cristo. Não somos seguidores de um profeta, não somos seguidores de um homem, de um mestre, somos seguidores de Cristo. É isso que vai fazer de você um cristão. Alguém pode dizer, eu sou seguidor do Lebrano, eu só creio na mensagem, pode ser um meio cristão, porque não entendeu a coisa. Ele disse, não sigam a mim. Sigam a mim da mesma forma como Israel seguia Moisés, porque eles sabiam que estavam seguindo a Deus. Então veja, creia nele, vou terminar aqui de ler, depois ele diz aqui, siga Cristo, creia nele, que ele está aqui para curar todos os doentes e necessitados. Você crê nisso? Pergunta o irmão Branham, você crê nisso? Eu creio nisso. Ele está aqui em nosso meio agora. Amém. Então é por essa razão que o irmão Branham ele nunca se identificava como sendo Elias. Nós já estudamos isso, eu vou rever isso aqui mais uma vez. Ele nunca se apresentava para a igreja como sendo aquele Elias lá de Malaquias 4 para cumprir as Escrituras. Né? Para que isso? Porque ele queria que o povo entendesse que nossos olhos têm que estar focados não no homem, não no vaso que Deus usa, mas no próprio Deus que usa o vaso. E até para que o povo entendesse que, na verdade, o verdadeiro Elias da igreja não é um homem, não é um profeta. Porque ele disse, não siga a mim, não sou eu o Elias. Então quem é o Elias? Ele disse, o Senhor Jesus Cristo. É ele que você tem que seguir. Tentando fazer um serviço para Deus. Agora temos tido Elias, e capas de Elias, e mantos de Elias, e tudo de Elias. Houve vários homens que se passaram por Elias, tanto na América como no Brasil. Mas o Elias desse dia é o Senhor Jesus Cristo. Não um homem, Deus. Mas virá através de um profeta. Assim como Deus veio através de um Moisés. Não é isso? Mas, embora nós não precisássemos seguir a um homem, para que nós nos tornássemos um cristão, por outro lado, isso não significa que não podemos crer no homem, desde que ele esteja com a palavra da verdade. Na verdade, nós somente cremos na mensagem porque primeiro tivemos que crer no irmão Branham. E de que aquilo que ele nos disse era verdade. Deixa eu ler algo aqui que o irmão Branham falou também em outro sermão que não temos traduzido. Mensagem de Moisés, 10 de janeiro de 1950.
Eu creio que foi pouco antes daquela coluna de fogo ser fotografada lá em Houston. Foi naquela campanha. Aqui ele vai dizer o seguinte: agora, quando o anjo veio ao vosso servo aqui, ele disse: se você fizer com que as pessoas creiam em você. O anjo disse que Rembrandt tinha que fazer as pessoas crer nele. Mas você entendeu que crer nele não é a mesma coisa que seguir a ele. Ele disse: não sigam a mim, sigam o que eu falo. Porque o que eu falo não é minha palavra, não é minha doutrina. É Cristo sendo revelado a você. Mas o anjo disse: você vai ter que fazer as pessoas crerem que você tem Cristo em você. Que você tem a doutrina de Cristo em você, que uma vez crendo nessa doutrina vai fazer a igreja ser preparada para o arrebatamento. Então era necessário fazer isto. Agora, aí está uma coisa difícil, disse o Rembrandt. Se você conseguir com que as pessoas creiam em você, quantos creem em Deus? Todos vocês, não é verdade? O Rembrandt está perguntando para a audiência. Você crê em Cristo, você crê no Espírito Santo. Agora, essa não é a questão desta noite. Eu estou feliz por você fazer isto. Isso faz de você um cristão. Crer em Cristo, seguir a Cristo. Né? Não crer em um homem, não seguir a um homem. Mas não é a isso que eu estou tentando levar você agora. Eu chegarei a isso quando fizer o meu chamado de altar. Você deve crer neles primeiro. Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Se você não estiver em conexão com eles, com esses atributos de Deus, você nunca saberá isso. Mas contanto que você creia, você ainda tem que acreditar que eu estou dizendo a você a verdade. E o que eu digo é a verdade. Jesus suas mãos estavam presas e atadas para qualquer milagre, ou qualquer coisa, qualquer tipo de milagre, porque o povo não acreditava nele. Então, até estava dizendo, você quer ser curado, você vai ter que crer em mim, senão você não vai ser curado. Você vai ter que crer que Cristo está nos visitando hoje através de dons, através de sinais, através de uma mensagem. Então o que eu digo para você é a verdade. E as mesmas pessoas que acreditavam em Deus mataram Jesus, não é isso? Por mais que acreditassem em Deus, eles eram muito religiosos, ortodoxos, muito religiosos. Ou seja, eles eram religiosos, porém eles eram o quê? Incrédulos, né? E como nós já dissemos em outra ocasião, você pode viver uma vida religiosa, mas você pode esconder a sua incredulidade com isso. Falamos isso já em vários temas, estamos tratando sobre isso. Aí o Rembrandt continua, e eles creram em Deus, mas crer nele, ou seja, crer em Jesus, não. Nisso não. Vê? Isso era demais. Um homem? Eles não podiam crer em nenhum homem. Eles podiam crer em Deus. E esta noite, muitas pessoas podem crer em Deus, com certeza. Você crê em Cristo, você crê no Espírito Santo, e assim por diante. Mas quando um homem vem a você e diz algo, isso é difícil de acreditar. Ah, não sei se eu posso crer ou não, irmão Jorge, não sei se é isso que está correto que você está falando, né? Ele está querendo dizer. Assim é onde está, vê aí? Essa é a razão pela qual Deus não pode. Esse é o motivo pelo qual o seu pastor, às vezes, quando o seu pastor vem até você, a razão pela qual ele não pode ajudar você. Você tem que ter fé em seu pastor. Você tem que crer que ele é um homem de Deus, enviado por Deus para fazer essas coisas por ele. Ou antes, Deus usando ele para que você possa receber a Cristo, receber a palavra, da mesma forma como a igreja hoje precisou crer neste profeta para poder receber essa doutrina. Então aqui o irmão Branham, ele está dizendo que ele foi enviado até nós por Deus para que nós pudéssemos crer nele e na sua mensagem. E nós sabemos que o irmão Branham era um verdadeiro profeta de Deus, ele foi vindicado por Deus. Por causa da sua mensagem que ele pregou, e também porque Deus vindicava essa mensagem em cada reunião, com sinais, com prodígios, com maravilhas. Portanto, não é o ministro que dá crédito a uma mensagem, a um ensino, a uma pregação. Não é o ministro, não é o seu nome, não é a sua posição. Mas será a mensagem que dará crédito ao seu ministério, desde que o que ele falou seja a verdade. Se ele estiver falando a verdade, essa verdade dá crédito ao que esse ministro está dizendo. Ou dá crédito a ele, a sua pessoa, ao seu ministério. Mas, se ele quiser pregar uma mentira e querer apenas usar a sua reputação para poder vindicar esta mentira, ele não vai conseguir. Porque a mensagem não pode vindicar um falso ministério.
Deus, Cristo, não pode vindicar um ministro com um falso ensino. Então, alguns homens, por ter adquirido o respeito, escute isso, e a simpatia das massas, dos crentes, né? Eles trataram de usar da reputação por eles construída para justamente fazer com que as pessoas crescem em qualquer coisa que eles ensinassem, mesmo sendo um ensino carnal e falso. Então, por causa do prestígio de um homem, o povo tem aceitado o que ele diz, mesmo sendo uma mentira. Porém, todo ministro que pregar um ensino falso perderá sua total credibilidade. Ainda que ele tenha muitos seguidores para dar crédito ao seu falso ensino. Você está entendendo isso que eu estou dizendo? Por mais famoso que seja o ministro, por maior que seja o seu status, isso não dá nenhuma credibilidade ao ensino falso que ele estiver pregando. A única coisa que dá credibilidade ao ministro é se o que ele estiver falando for de fato a palavra de Deus. Se não for, esqueça isso. Então, embora o Mombrana usufruísse do respeito e da admiração de muitos, ele nunca fez uso disso para tentar defender um ensino próprio seu, uma doutrina sua. Nunca fez isso. Porque ele nunca tentou promover a si mesmo, a não ser a Cristo. Ele diz, não, siga-me, siga Cristo. Portanto, esse sempre foi o propósito de Mombrana, que era demonstrar para a igreja que somente em Jesus Cristo se encontra a verdade. E de que Ele está aqui em nosso meio. Jesus Cristo está aqui em nosso meio. Jesus Cristo, na forma do Espírito Santo, está aqui em nosso meio. E Ele tem provado para nós e tem se tornado conhecido para nós. Mensagem, então, Jesus chegou e chamou. Meu propósito em estar aqui é tentar ajudar o povo de Deus. Não tanto no que concerne a orar e impor as mãos sobre os doentes, mas que eles possam reconhecer Jesus Cristo em nosso meio, o Filho de Deus em nosso meio. Se aqui o que estiver sendo pregado for a palavra de Cristo, Ele mesmo então está aqui, obrigado a sua palavra a vindicar-se e a revelar-se a você. Então aquele que aceitou a liderança do Espírito Santo, não somente receberá a revelação da palavra para este dia, como também terá que fazer as mesmas obras que Cristo fez quando Ele esteve aqui na terra. Nós vamos voltar a este mesmo tema. Se o Cristo está em você, você vai ter que fazer as obras de Cristo. Veja o que o profeta escreveu no seu livro das Eras, página 222. O Espírito de Deus estava poderosamente sobre Elias. Depois esse mesmo Espírito veio sobre Eliseu, em duplo efeito. Então, séculos mais tarde, o mesmo Espírito que chamamos de Espírito de Elias, a fim de descrever seu ministério, voltou sobre João Batista. Um dia esse mesmo Espírito, identificado pelo mesmo tipo de ministério, virá sobre um homem para o fim da era da igreja gentia. E quem era este homem? Era ele ali, né? William Branham. Mas ele nunca se identificava como ele. Você já está entendendo, já falamos isso, né? Por quê? Porque tinha que ser uma coisa que Deus mesmo revelasse. Alguns tiveram a revelação, não foi? Mas eram meio cristãos, ou quase cristãos. Porque depois desistiram disso, abandonaram. Além disso, a Escritura diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e virtude, e ele andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo. Quando Jesus foi embora, ele disse aos seus discípulos para permanecer até o Pentecostes, em cuja ocasião o mesmo Espírito que estava sobre ele voltaria e cairia sobre eles e os encheria. Então, naquele corpo chamado para fora, a igreja estaria em seu lugar sobre a terra, tomando o seu lugar. Então, desde que quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja lá no Pentecostes, agora a igreja assume o lugar de Cristo. De que forma? Cristo agora atuando por meio da igreja. Então, assim tem que ser hoje também. Cristo ainda quer operar e manifestar através da igreja. A igreja tem que hoje ocupar o lugar de Cristo na terra. Mas ela só vai fazer isso se ela seguir o Cristo e for batizado pelo seu Santo Espírito. E porque esse mesmo Espírito que estava nele estaria neles, eles fariam as mesmíssimas obras. E qualquer povo que seja verdadeiramente o corpo de Jesus Cristo, a verdadeira igreja, manifestará as mesmas obras que Jesus e a igreja pentecostal fizeram. Porque o mesmo Espírito estará neles. Qualquer outra igreja
que não tem o Espírito e as manifestações vai ter que prestar contas a Deus. Lá naquele dia não vai adiantar dizer, eu era um meio cristão, Senhor. Não vai servir. Ou um quase cristão. Portanto, não é esse profeta de Malaquias 4 que será o guia da igreja, mas o próprio Espírito Santo. A palavra e a doutrina é do Espírito Santo. Alguém pode crer na mensagem, mas isso não fará dele um cristão nascido de novo, a menos que creia em toda a palavra e seja guiado pelo Espírito. Porque essa é a evidência do batismo. Se alguém diz crer, mas discorda de algo do que a palavra diz, este não pode ter o Espírito Santo. São as palavras do irmão Branham. Hoje tem se cumprido essa escritura. O Espírito Santo é a palavra de Deus em você, que se identifica ao aceitar essa palavra. Quando você aceita a palavra, Cristo se identifica a você. Porque você já começa a manifestar Cristo na tua vida. Fora disso, não pode ser o Espírito Santo. Se diz que é o Espírito Santo e nega uma palavra dessa Bíblia, isso não pode ser o Espírito Santo. Esta é a evidência, se você crê ou se você não crê. Então veja aqui que o irmão Branham, ele diz que a evidência é o quê? É crer. É crer em tudo. Quem não crê é porque não tem o Espírito. Porque ele nunca faria nenhum filho seu duvidar da sua própria palavra. Vou repetir. Deus nunca faria um filho seu duvidar da sua própria palavra. Se alguém diz que crê, mas não, isso aqui eu não creio. Ele não pode tentar convencer você que ele tem o Espírito Santo. O Espírito Santo nunca vai fazer nenhum filho de Deus recusar ou rejeitar uma parte de sua palavra. Se alguém recusa, é porque tem que ter algum Espírito no lugar do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não pode fazer isso. Se alguém tem o Espírito Santo, esse Espírito vai fazer ele crer e aceitar toda a palavra. Alguns irmãos têm me dito, irmão Jorge, não sei se eu vou poder aceitar essa doutrina. Então, sabe, eu vou usar aquele argumento que o irmão Branham usou. Eu prefiro ter a doutrina certa, eu prefiro ter a doutrina errada, mas ter um bom coração, ter um bom espírito. Tudo bem, você pode ter um bom espírito, mesmo tendo uma doutrina errada, porque você não tem a doutrina verdadeira, ela não foi revelada. Mas você vai provar que você tem um bom espírito, e o espírito correto e o coração certo, não rejeitando a doutrina e a palavra depois que você ouvi-la. Depois de você ouvir a palavra, você ainda vai rejeitar, não adianta você me convencer que você tem um bom espírito, você tem um bom coração. Mas você pode ser limpo, você pode ser íntegro, e você pode estar perdido mesmo assim. A chave para a porta. Ninguém pode entender a palavra fora do batismo do Espírito Santo. Não há um atalho para isto. E quando um homem diz que tem o batismo do Espírito e contesta, repudia, rejeita a palavra de estar certa, há algo de errado. Eu vou repetir. O Espírito Santo não vai fazer um filho de Deus descrer da sua própria palavra. Portanto, não pode haver nenhuma evidência do Espírito quando alguém rejeita a palavra que o próprio Espírito vindicou. Quando Deus... Continuando aqui a leitura. Sim, ainda o irmão Banda falando aqui, a chave para a porta. Não? É isso. É outra mensagem. Deixa eu ler aqui. É sua vida digna do Evangelho? Aqui o irmão Banda diz, quando Deus envia o Espírito Santo e bate na porta do coração de um homem... Como que ele está batendo na porta do coração do homem hoje? Através da mensagem. Deus não está batendo na porta de ninguém com a mensagem de Noé, com a mensagem de Moisés, com a mensagem islâmica, com a mensagem de uma era passada, não. É com a mensagem deste dia. E ele deliberadamente o rejeita, um dia ele o rejeitará pela última vez. Quando alguém rejeita, é porque ele aceitou um outro Espírito no lugar do Espírito Santo. Entende isso? O que faz você crer na palavra é o Espírito Santo que está em você. Mas se você rejeita, é porque há um outro Espírito no lugar. É isto. Esse é o ensino do irmão Branham. Então você não terá um caráter privilegiado. Você pode se assentar em uma igreja e ouvir o Evangelho e concordar com o Evangelho. Você pode fazer muito como dizer, eu sei que isso está certo. Mas nunca coloca um dedo nisto para ajustar-se a si mesmo. Como alguns me disseram, nós levamos mensagem da doutrina para um pastor aí, muito conhecido, e depois privadamente ele disse, olha, essa doutrina que vocês estão crendo aí, dele veio, está correto, mas eu não posso pregar isso, se eu pregar isso minha igreja vai ficar vazia.
Existe isto. O que são isso? Quase cristãos. Oh, eu sei que isso está certo, mas eu não posso pregar isso, senão minha igreja vai ficar vazia. Hã? Mas não coloca um dedo nisto para ajudar a si mesmo. E nem a igreja que ele ouve. Vê? Você simplesmente ouve a isto porque você diz, eu creio que isso está certo. Isso é apenas para simpatizar-se com isso. Né? Por que isso? Porque ele recebeu apenas uma fé intelectual. Apenas obteve informação. Né? Ele não foi iluminado por essa palavra. Porque quando a palavra genuína entra no crente, ela não é mais um mistério para ele. Não foi isso que o Mambana disse? Essa mensagem deixa de ser um mistério para você. Eu poderia dizer, eu creio que isso são 10 mil dólares. Isso não quer dizer que eu tenho. O que adianta dizer, isso é 10 mil, mas não tenho? É um exemplo que o Mambana deu. Eu poderia dizer, esta é uma boa água fria, mas recusar em bebê-la. Sabe o que eu quero dizer? O que o Mambana está querendo dizer com isso é que alguém pode dizer que concorda com a palavra, concorda com a doutrina, simpatiza-se com ela, mas nem por isso significa que ele a recebeu em sua vida. Alguém pode até manifestar dom do Espírito, mas não significa que ele esteja de fato selado na sua alma pelo Espírito Santo. E isto é a vida eterna. E recusar a fazer isto, um dia você atravessará a linha entre juízo e misericórdia. E então você não terá o privilégio de vir e receber isto. Amém. Então, se alguém possui o Espírito Santo, ele não desprezará a revelação da sua palavra. Mas para que a sua mente seja iluminada por essa revelação, o Espírito Santo necessita remover toda a teologia, todo o credo, todo o pensamento carnal, toda a ideia pessoal para fora da sua mente. Mensagem, homem chamado por Deus. Olha, ele encontrou um homem pelo nome de Paulo, um velho suposto fariseu. Mas ele teve como que surrá-lo antes que ele pudesse tornar-se um discípulo. Deus faz isso com todos nós. Ele muitas vezes tem que nos surrar. Por que, irmão Jorge? Porque ele é um bom pastor. Como é que é o Salmo 23 lá? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Depois o que diz lá? Deitar-me faz em verdes pastos. Por que Davi escreveu dessa maneira? Porque ele era um pastor. Ele fazia suas ovelhas se deitar. E como é que um pastor fazia suas ovelhas se deitar naquele tempo? Ele andava com o seu cajado para procurar um pasto bom. E quando ele achava um pasto bom, verdejante, então para sinalizar para as ovelhas entenderem que era ali que elas tinham que ficar, ele pegava o seu cajado e batia na cabeça da ovelha. E ele fazia ela deitar. E quando uma deitava, as outras entendiam, elas ficavam ali. E assim. Então aqui o Mambana diz, olha, às vezes Deus tem que nos esmurrar. Por quê? Porque ele é um bom pastor. Ele quer levar você a pastos verdejantes. Às vezes você pode andar por um outro caminho seco, árido, deserto, porque você seguiu o seu próprio caminho. Mas Deus quer que você siga o caminho dele. Falamos um pouco disso ontem. Mas às vezes, para ele fazer isso, ele vai ter que nos dar algumas boas cajadadas na cabeça. Para que isso? Porque é assim que a nossa maturidade é desenvolvida. Ele nos prova, ele nos testa. E aqui o irmão Ban está dizendo, Paulo teve que passar por alguma dessas cajadadas. E todos nós, como filhos de Deus, temos que passar por isto. É assim que Deus usa, é o seu meio, como sendo ele o nosso bom pastor, para nos colocar em pastos verdejantes. Entendeu agora esse símbolo lá da linguagem do Salmo? Então aqui ele diz, olha, Paulo teve que ser sacudido para ser um discípulo. Olha o que ele tem feito ao homem ao longo das eras. Ele teve que tomá-los e bombear suas teologias para fora deles. E Paulo, tão logo viu a visão, não foi até Jerusalém. Ou seja, depois que ele entendeu, depois que ele recebeu a revelação, ele não foi buscar algum líder, não foi buscar os seus antigos mestres, né? Gamaliel, ele estudou aos pés de Gamaliel, o grande professor, o maior Israel, por quem ele for instruído. Ele jamais voltou a ele para consultá-lo. Ou seja, Paulo ele provou que ele tinha o Espírito Santo ao não decidir correr atrás de alguma liderança humana, algum homem para quem seguir. Agora eu conheço a verdade, agora tem que seguir um homem. Ele não fez isto. Ele não correu atrás de uma igreja, de uma denominação. Tudo que Paulo precisou fazer foi receber a revelação do Espírito e confrontando as coisas espirituais com espirituais. Ora, ele nem mesmo voltou para Jerusalém pelos próximos 14 anos para ver os apóstolos, que eram conhecidos como colunas do Evangelho. Ele não foi procurá-los. Agora eu sou um seguidor dos apóstolos.
Mas ele desceu ao Egito numa reunião de oração. Ali Deus permitiu-lhe escrever muitos livros do Novo Testamento. Está vendo? Deus está procurando um homem. Ele tinha alguém que ele queria para escrever aquele testamento. Assim ele simplesmente escolheu Paulo. E apenas tirou toda a sua teologia de fora dele. E Paulo disse que ele teve de esquecer tudo que ele alguma vez conhecera para aprender de Cristo. Para nós sermos seguidores de Cristo, nós temos que esquecer tudo o que aprendemos, ou qualquer coisa, algum pensamento que às vezes nós cativamos, que nós cultivamos melhor, e que talvez não seja uma coisa que seja do agrado de Deus. Nós temos que limpar nossa mente de tudo. Deus hoje está tentando esvaziar-nos do mundo e fazer com que nós nos esvaziemos e sejamos homens e mulheres destemidos, que amem a Deus e permaneçam com Deus e que atravessarão a linha de separação, o Jordão, para que Ele possa usar-nos para a sua glória. Deus quer nos usar para Ele, mas para isso Ele às vezes vai ter que te dar algumas cajadadas, para limpar, tirar toda a sujeira, toda a escória, até que você se torne um ouro limpo e provado pelo fogo. Para que quando Cristo se volta para você, Ele não enxergue você. Ele veja Ele mesmo refletido em você. Se Cristo olhar para nós e ver a nós, estamos condenados, estamos perdidos. Quando Deus olhar para nós naquele dia, a única coisa que Ele quer ver é o seu Cristo. Porque foi nele que nós fomos eleitos, desde antes da fundação do mundo. Nós viemos aqui porque, o irmão Branda diz, nós somos nascidos como cristãos. Você não se torna um cristão seguindo um homem, ou uma igreja, ou uma doutrina específica. Você se torna um cristão quando você nasce de Cristo. Você vem da mente de Deus, trazendo consigo os seus atributos. Agora, Deus não pode usar alguém até que ele viva uma vida separada para ele. A igreja natural busca por misturadores, mas a igreja espiritual busca por separadores. Nós já estudamos isso. E um dos atributos ou características dos filhos de Deus é de que eles amam a verdadeira palavra de Deus, porque o Espírito Santo que está dentro deles os faz viver uma vida separada para a palavra e alimentar-se da palavra. Mensagem, a maneira para ter comunhão. Já estou quase encerrando aqui, queridos. Eu amo a palavra, você não? E sabe por que você ama a palavra? Você tem o Espírito Santo em você. Pois a Bíblia diz que o homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o Espírito Santo alimenta-se da palavra. Quanto mais você ouvir a palavra, quanto mais você se alimentar da palavra, mais da glória de Deus você vai sentir. Mais da presença de Deus você vai sentir. Se você não ficar atento a isso, se você não cultivar isto, essa vida de comunhão íntima com Deus, diária, ouvindo ou estudando a palavra, você vai aos poucos esfriando, você vai esmorecendo e você vai se tornar um forte candidato a ser um quase cristão. Porque um dos grandes problemas que a igreja tem hoje, uma das razões do porquê hoje você tem quase cristãos, é porque eles não estão aqui se alimentando da palavra, como a Bruna disse. E porque não estão se alimentando, o que eles estão se tornando hoje? Anêmicos. Estão anêmicos. Se não nos alimentamos da palavra, nós ficaremos anêmicos. E é assim que a igreja se encontra hoje nos nossos dias. Ela está em estado anêmico, porque tem colocado em dúvida a palavra de Deus. E o ceticismo e a incredulidade, ela tem feito com que muitos que se dizem cristãos não atuem, não consigam atuar como cristãos. Mensagem que não temos traduzida. O que é preciso para vencer toda a incredulidade da nossa fé? De 60. Logo após isso, ou antes disso, ele deu o grande capítulo 11 de Hebreus que consagra os heróis da fé. Pela fé Moisés, pela fé Abraão, pela fé Enoque, pela fé Noé. Lembra que ele cita ali os heróis da fé? Todos os grandes heróis da fé dizendo então, vendo que estamos cercados por tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o peso e o pecado, que é a incredulidade, que tão facilmente nos acomete. Aqui estamos nós esta noite, nas sombras da vinda do Filho de Deus. Cristo estava perto de vir lá nos dias de Paulo, muito mais perto está agora. Nós estamos agora vivendo nas sombras da iminência vinda de Cristo. E ainda assim, encontramos a igreja em estado anêmico.
2 bilhões e 300 milhões que se dizem cristãos, e a maioria deles estão anêmicos. Deveríamos ser grandes, deveríamos ser fortes, já éramos para sermos poderosos guerreiros da fé, que abalariam uma nação. Deus nos dá isso, nós simplesmente receberíamos isso. Então, existem pequenas coisas sobre nós que nos impedem de correr. Jesus discerniu o que impedia aquele mancebo rico de correr a sua própria riqueza. Muitas vezes nós temos que analisar, fazer uma introspecção. Será que há alguma coisa dentro de nós que nos impede de correr? Pela altura em que estamos, por tanto que estudamos, por tanto que nos consagramos? Umbanda diz, já estamos na altura, na idade em que a igreja deveria estar totalmente amadurecida. A noiva está amadurecida, mas como um corpo, como esse povo que você vê aí fora, que se dizem cristãos, não. Vamos deixar de lado todos esses pequenos pesos agora, porque estamos olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, que foi feito homem na terra e habitou entre nós e se fez pecado para que por sua justiça pudéssemos ser perdoados de nossos pecados. Ele se tornou como nós, pecadores, para que nós tornássemos sua justiça. Em outras palavras, assim ele se tornou eu, para que eu me tornasse ele. Ele era o Filho de Deus, eu era um pecador. Ele tomou o meu lugar, tornou-se um pecador, para que eu pudesse ser um filho de Deus. E quando vemos isso, isso deveria atrair a atenção de cada homem e mulher, para deixar de lado cada pequena conversa cética. Eu não creio nisso, eu não sei se eu vou continuar fazendo isso. Eu amo isso. Ponha de lado cada peso e a pequena incredulidade que tão facilmente nos acomete. Alguma coisa pequena surge e nós dizemos, bem, eu nunca ouvi isso antes. Busque isso nas Escrituras. Se é a Bíblia, fique com isso. Então eu já vou encerrar aqui só lendo mais algumas coisas para você. Nós lemos no texto de Pedro que nós fomos gerados com uma palavra incorruptível, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Portanto, queridos, o novo nascimento não é apenas uma experiência religiosa, porque qualquer um que consegue esconder sua incredulidade em uma religião não estará atuando como um cristão de fato. Mas o novo nascimento é a palavra de Deus entrando em sua vida e vivificando você para a mensagem do dia em que você vive. E a mensagem desta hora é o próprio Deus que veio para se manifestar em meio ao seu povo. E Ele está aqui agora aprontando uma igreja, preparando uma igreja para o arrebatamento. Deus revela a sua palavra com o objetivo de nos instruir da maneira correta de como nós devemos atuar como filhos de Deus. A sua palavra é revelada para que Deus, por intermédio dela, possa viver através de nós. Então Cristo terá que se manifestar por meio de nós. Se não aceitamos a sua palavra, o Espírito de Cristo não poderá viver em nós. Mas pelo contrário, será deixado espaço para que algum outro Espírito entre e se aposse. Ou nossas vidas se tornam uma morada da palavra, que é Cristo, o nosso esposo, ou elas se tornarão a morada de algum outro. Deixa eu só ler isso aqui. Mensagem unidade. Mantenha essas coisas em mente. A igreja deve crer em cada palavra, cada promessa, cada iota, e reivindicá-la para si mesma, e exercer-se nela. Essa é a única maneira de evitar de você ser um quase cristão. Aceitando toda a palavra. Se eu estivesse noivo de uma moça, e eu fosse um homem solteiro, e eu lhe enviasse algo, um anel de noivado, e ela não usasse, então isso mostra que ela não acredita em mim. Ela não quer ser a minha noiva. E se Cristo envia para a sua igreja os dons que ele prometeu, e eles recusam e dizem, eles não são assim, eles não querem ser a noiva de Cristo. Eles são desposados para algum outro amante. Se você não tem Cristo, toda a palavra,
como aquele que guia você, aquele por quem você deve seguir. Se você não tem Cristo como teu esposo, aqui uma banda diz, um outro espírito vai ocupar este lugar. Ou você tem um espírito dele que faz você crer em toda a palavra, ou você vai ter esse espírito de Cristo substituído por um outro, né? Um outro esposo, um outro noivo, que vai fazer você pôr a palavra em dúvida. Eu vou repetir, o Espírito Santo não vai fazer um filho de Deus pôr em dúvida a sua própria palavra. Então, quando alguém duvida é porque está desposado de um outro noivo, que o profeta chamou um amante. E não para Cristo, o noivo. Assim, a verdadeira igreja cumpre a promessa, guarda tudo e aceita os dons que Deus lhes envia. Amém. Graças a Deus. Eu só encerro dizendo essa outra palavra aqui do irmão Brana, que eu não vou ler aqui, do sermão Fé que não temos traduzida. Aqui ele diz, se você ainda não tiver recebido o Espírito Santo, Deus nunca reconheceu a sua fé. Pode viver uma vida religiosa. Pode viver tão santo e piedoso como a Umbanda disse que uma pessoa pode viver. Mas ele tem que receber a palavra. Não basta ter conhecimento dela, não basta crer nela, como alguns dizem, eu creio, mas eu não sei se eu posso pregar isto. Não basta. Você tem que crer em toda a palavra. Se você não pode crer, então você não tem este Espírito. Então Deus não pode receber essa fé. Porque a fé que você tem que entregar a Deus é aquela fé que Ele mesmo te deu, que é a fé revelada da palavra de Deus. E Deus não te dá nada pela metade. A Escritura diz, é a promessa dele. Ele quer que você tenha todo o conhecimento de si, o pleno conhecimento de Deus. E aqueles que são gerados por essa palavra vão ter que dar testemunho dessa palavra. Eu pareço ser cansativo ou repetitivo em dizer essas coisas, mas essa é a grande necessidade que nós temos. E esse é o grande problema que a cristandade hoje está enfrentando. Eles são quase cristãos, porque não ficam com toda a palavra. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós, para que nós possamos simples e humildemente viver essa palavra e darmos testemunho para os de fora, né? Com o caráter de Cristo. Como eu disse, quando você tem este caráter, você vai ser sempre o mesmo. Seja na presença dos irmãos, na ausência deles, você vai ser sempre o mesmo. Que Deus então nos ajude para recebermos toda a palavra e que essa palavra nos molde e nos transforme dia após dia. E uma das melhores formas de nós provarmos que temos essa palavra é quando nós demonstramos amor. Amor aos nossos semelhantes, amor aos nossos irmãos. E até mesmo aqueles que não nos amam. Amém, queridos? Vamos colocar de pé, vamos falar com o Pai. Amado Deus e glorioso Pai, mais uma vez, Senhor, meditamos aqui nos dilemas que têm assolado a cristandade desses últimos dias, das pessoas que se dizem cristãos, mas que, conforme o teu profeta disse, tem sido um grande tropeço, maior do que todos os contrabandos da América, porque eles dizem servir a Ti, mas na verdade eles não Te seguem. Aquele mancebo rico admitiu que ele tinha uma mecânica, que ele te honrava com muitas coisas, com muitas obras, mas quando ele tinha que ser perfeito, quando lhe foi dado o caminho para atingir a perfeição, que era seguir a Cristo, ou seja, renunciar àquelas coisas que impediam ele de viver toda a palavra, ele recusou. E tu soube discernir dessa forma. Senhor, te peço agora no nome de Jesus Cristo, discirna os nossos espíritos nesse instante. Veja se há em nós alguma coisa que está impedindo nós de seguirmos a Ti. Nós não queremos ser um desses 2 bilhões e 300 milhões que dizem seguir a Ti. Nós queremos ser aqueles que o homem não pode contar. Nós queremos ser como aquelas estrelas dos céus que Tu apresentou para Abraão, nosso pai, lá no início. Tu disse a ele, olha para os céus e conta as estrelas que podes. Oh Deus, eu não posso contar. Assim será a tua descendência, Senhor. É esse número que nós queremos pertencer. Que nós possamos ser de fato descendentes de Abraão e fazer as obras do pai Abraão, que creu e viveu por fé. Mas hoje, Senhor, nós estamos vivendo um pacto baseado em melhores e superiores promessas. E agora com um entendimento muito maior do que eles tiveram no passado. Então, Senhor, ajude-nos para que esse entendimento que Tu vem dado para a Tua igreja nos últimos dias possa de fato nos aperfeiçoar. Não queremos, Senhor, não podemos ficar vivendo de faz de conta como um quase cristão. Não queremos isso. Nós queremos ser cristãos de fato.
Queremos ser filhos teus de fato. Ajude-nos a fazer isto, Senhor. Como dissemos ontem, nós somos teus filhos, mas nós não sabemos como agir como filhos, então nos ensine a isto. Ajude-nos a viver como filhos teus, para darmos um bom testemunho de ti e da tua palavra. Nós ansiamos e repetimos este pedido para ti, porque esse tem que ser o anseio da tua noiva nesses últimos dias. Parecer-se com teu Cristo, viver como teu Cristo viver, ter a tua mente, a mente de Cristo. Nós cremos na tua palavra, Senhor, e o teu anjo, o anjo que veio da tua presença, guiou o teu profeta até nós e disse, você vai ter que fazer com que eles creiam em ti. E nós cremos no teu mensageiro e cremos na tua palavra. Nós lemos vários parágrafos dos seus sermões, porque nós cremos que a palavra que ele deu foi aquela palavra que o teu anjo disse que ele tinha que fazer os filhos crerem para poderem ser salvos. Nós cremos nessas coisas que acabamos de ler aqui, Senhor. E cremos que é a verdade. Então ajude-nos, Senhor, para que a evidência do batismo do Espírito seja de fato manifestada em nossas vidas. Porque se cremos nessa palavra, por ser uma verdade revelada, ela vai demonstrar ser verdadeira de fato, revelando-se através das nossas vidas, mudando nossas vidas, fazendo-nos de nós pessoas melhores, filhos de Deus melhores. Nós queremos isso, Senhor. Esse é o nosso anseio. Ajude-nos nisso, Senhor. Para que nós possamos ajudar não apenas a nós mesmos em nossas próprias vidas, mas também os nossos semelhantes, os nossos irmãos, até os nossos próprios familiares, ainda que eles não nos compreendam, não nos aceitem como somos, pela maneira como tu nos fizeste, mas que nós possamos ser úteis para todos. Queremos ser de fato vasos nas tuas mãos, limpos, lavados, purificados. Faça esta obra em nós, Senhor. É o que nós te pedimos. Nós vamos partir hoje, vamos para nossos lares, vamos dormir confiantes de que tu está fazendo esta obra em nossas vidas. Corrige-nos nas coisas que precisam ser corrigidas. Endireita-nos nas coisas que precisam ser endireitadas. Não queremos tropeçar em nada e não queremos nem nós mesmos ser perto de tropeço. Não nos consideramos melhores do que aqueles que confessaram e depois se afastaram. Não, Senhor. Se estamos de pé pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Então, Senhor, se estamos aqui de pé ainda, ajude-nos, sustenta-nos. Queremos continuar com essa confissão. Ajude-nos a sermos de vasos, sermos de fato como aquelas árvores plantadas junto a ribeiros que dá o seu fruto no tempo certo. Os frutos do Teu Cristo. Manifesta os frutos do Teu Cristo em nossas vidas, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos. No nome de Jesus Cristo. Amém.